Trilhos da Memória. Herança histórica do Estradense. A equipe agradece a cada pessoa que compartilhou suas memórias e histórias. Este livreto nasce do desejo coletivo de preservar e contar a história da estação ferroviária de Duas Estradas, um espaço que ultrapassou sua função original e se tornou símbolo de pertencimento e identidade para os cidadãos. O crescimento de casas ao redor da estação fez com que a população criasse um forte vínculo com esse lugar. Por meio de registros e depoimentos, convidamos você a percorrer conosco esses trilhos da memória, revivendo o tempo em que o apitar do trem marcava o cotidiano dos moradores mais antigos, que ainda relembram o serpentear das locomotivas sobre os trilhos. Equipe de produção: José Ricardo Borges da Silva, Rodrigo Borges da Silva. Julho de 2025. A estação ferroviária situada no município de Duas Estradas, no agreste paraibano, foi um ponto estratégico que impulsionou o desenvolvimento da região. A comunidade cresceu ao redor da estação, com grande influência das atividades ligadas à linha férrea, tornando-se um importante núcleo urbano a partir do fluxo de pessoas e mercadorias que passavam pelo local. Fundado oficialmente em 1961, o município teve seu nome inspirado no cruzamento entre a estrada de ferro e a estrada rodoviária, simbolizando a relevância dessas duas vias no surgimento da cidade. A ferrovia, em especial, foi o principal motor da formação do povoado, que teve na estação o centro de sua vida econômica e social. No início do século XX, a expansão das ferrovias brasileiras marcou um importante capítulo no desenvolvimento do interior da Paraíba. A chegada da empresa inglesa Great Western of Brazil Railway à região que hoje corresponde ao município de Duas Estradas foi um marco transformador, inserindo esse território na malha ferroviária que conectava o Nordeste ao restante do país. Essa iniciativa não apenas modificou a paisagem local, mas também abriu caminhos para novas dinâmicas econômicas e sociais. A ferrovia facilitou o escoamento de produtos agrícolas e o transporte de pessoas, fomentando o surgimento de um povoado em torno da estação. Mais do que um simples ponto de passagem, a estação funcionou como um importante elo de ligação entre a população local e os centros econômicos da Paraíba e do Nordeste, impulsionando a circulação de mercadorias, pessoas e ideias. A ferrovia contribuiu decisivamente para as transformações sociais e econômicas que moldaram a identidade da cidade ao longo do século XX. A construção da estação ferroviária no território onde hoje se localiza Duas Estradas foi resultado de articulações políticas locais e de interesses estratégicos da companhia Great Western of Brazil Railway. Inicialmente, cogitou-se construir a estação nas terras da fazenda Tatu, em Serra da Raiz. No entanto, a influência da família Costa, especialmente de Antônio José da Costa, foi decisiva para que a escolha recaísse sobre a Fazenda Alegre, de sua propriedade. Diante da possibilidade de ter grande parte de suas terras atravessadas pelos trilhos, a família Costa ofereceu a área necessária para a construção da estação e do armazém. Caso o acordo fosse recusado, pretendiam cobrar valores elevados pela concessão das terras cortadas pela ferrovia. A negociação foi bem-sucedida, e no dia 1º de janeiro de 1904, a estação foi inaugurada oficialmente, marcando a consolidação de um novo ponto ferroviário no interior da Paraíba. A estação seguiu o padrão funcional das construções da época, com estrutura em alvenaria, plataforma elevada, e espaços destinados à administração e ao embarque de passageiros. Ao redor da estação, o movimento crescia. Famílias passaram a se instalar nas proximidades, atraídas pelas possibilidades de trabalho nas atividades ferroviárias e no comércio que florescia nas redondezas. Com a estrutura da ferrovia em funcionamento e o surgimento de empreendimentos locais, a região passou a registrar um aumento significativo na circulação de pessoas e produtos. Surgiam as primeiras ruas formadas de forma espontânea, os caminhos se desenhavam conforme as necessidades do povoado, ligando casas, comércios e a estação, dando origem ao esboço do núcleo urbano que viria a se desenvolver ao longo das décadas seguintes. A estação, além de um ponto de embarque e desembarque, se consolidou como centro de convivência e de trocas culturais. Com seu ritmo ditado pelo apito dos trens, passou a integrar o cotidiano da população, sendo responsável por moldar os primeiros contornos da cidade que nasceria oficialmente em 1961. O apito do trem, que por décadas marcou o ritmo da vida em Duas Estradas, foi aos poucos desaparecendo do cotidiano.
Nos tempos áureos, a estação era um ponto de encontro, comércio e trocas culturais. Famílias, trabalhadores e viajantes se movimentavam ao som dos trilhos, enquanto bares, feiras e pequenos armazéns surgiam ao redor. Esse cenário começou a mudar na segunda metade do século XX, com o enfraquecimento da atividade ferroviária. O transporte de passageiros foi sendo reduzido até desaparecer, restando apenas trens cargueiros para sal e especiarias. A crise econômica regional, agravada pela queda na produção agrícola, principalmente algodão e sisal, e por pragas nas plantações, enfraqueceu a economia local e, com ela, a ferrovia. A estação, antes cheia de vida, passou a operar com frequência cada vez menor. Mudanças políticas e estratégicas no país também influenciaram esse abandono. A partir da década de 1950, o governo federal passou a investir prioritariamente em rodovias, deixando de lado as ferrovias. A Great Western, que operava a malha do Nordeste, foi estatizada, mas isso não impediu o sucateamento. Leis de proteção foram desconsideradas, e a estação entrou em decadência. No final da década de 1990, já sem uso para transporte de passageiros, foi tomada pela vegetação e quase ruía. A privatização das ferrovias nesse período agravou a situação. A malha nacional foi fragmentada e convertida em operação comercial, com foco no lucro e sem compromisso com as pequenas cidades. O impacto foi direto em comunidades como Duas Estradas, onde o abandono da estação simbolizou o apagamento de parte da história e da identidade do município. Reconhecendo a importância histórica e simbólica da estação ferroviária, a administração municipal de Duas Estradas iniciou, em 2017, um processo de restauração do prédio. O objetivo foi preservar os traços arquitetônicos originais e devolver ao espaço sua dignidade, transformando-o em um patrimônio vivo da comunidade. A reforma respeitou as características da construção, como a alvenaria, a plataforma elevada e o telhado de 4 águas, mantendo a identidade do local e resgatando a memória dos tempos em que a ferrovia era protagonista na vida do município. Esse trabalho de recuperação também representou um gesto de valorização cultural, reconhecendo o papel da estação como espaço de convivência e testemunho das transformações sociais e econômicas locais. Hoje, a estação recuperada não é apenas um prédio histórico, se tornou um símbolo de resistência e pertencimento, além de um local vivo de cultura, se tornando a sede da Biblioteca Municipal. Sua restauração abre caminhos para que as novas gerações conheçam a história de Duas Estradas, entendam a importância da ferrovia para o desenvolvimento da cidade e valorizem o patrimônio que conecta passado, presente e futuro. A ferrovia de Duas Estradas representou muito mais do que um meio de transporte, foi parte essencial na formação da identidade local e da memória coletiva da população. Os moradores mais antigos lembram com carinho da estação, que era o ponto de encontro da comunidade e movimentava a vida social, afetiva e econômica da cidade. Com o enfraquecimento da malha ferroviária, o município sentiu os efeitos em seu crescimento e desenvolvimento. Mesmo sem os trens em funcionamento, a estação continua sendo um símbolo da história local e das experiências vividas por várias gerações. Registrar essas memórias por meio de relatos orais e documentos é uma forma de manter viva a cultura da cidade. Por isso, preservar e dar nova função à estação é fundamental para valorizar o passado, fortalecer a identidade local e lidar com as mudanças do presente. Embora muitos já não acreditem na volta do trem, seu apito ainda ecoa na memória de quem viveu essa história. Os trilhos que um dia conectaram caminhos, agora unem gerações pelo legado que deixaram. A estação de Duas Estradas, hoje revitalizada e aberta à comunidade, segue pulsando vida, não com o som do trem real, mas com as vozes, passos e lembranças de quem ainda guarda essa história no peito. Revitalizar esse espaço é mais do que recuperar estruturas, é preservar afetos, resgatar a autoestima da comunidade e abrir caminhos para o turismo cultural, fortalecendo a identidade local e movimentando a economia criativa. Que este livreto seja uma ponte entre passado e futuro, um convite para que a saudade do trem se transforme em ação, e para que, mesmo em silêncio, seu apito continue ressoando no coração de Duas Estradas. Para mais conteúdo sobre o tema e a versão digital, acesse o QR Code. Material produzido com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.